Bem-vindos novamente. Essa é a parte 2 da nossa análise para os ascendentes em Câncer. Você que tem um ascendente em Câncer, fica aqui nesse vídeo que a gente vai analisar também como fica a Lua, que rege o seu ascendente em todas as casas. E a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas das suas casas. Vamos tentar analisar um pouquinho como fica cada uma das suas casas, para você se entender um pouco melhor, para você se conhecer um pouco melhor, para você saber o que te espera nessa encarnação. E para você saber também como a astrologia védica ela é precisa e ela pode te ajudar. Pode e deve, porque o papel do astrólogo, sobretudo, é puxar o fiozinho do novelo para entender como vai se desenrolar o processo daquela pessoa durante a encarnação. Não é uma mera especulação, é um entendimento profundo da mente de Deus sobre a sua vida. Eu sempre comento nas minhas lives e nos meus vídeos que uma vez um monge disse assim para mim, um swami disse assim para mim: Viviane, conhecer a astrologia védica é conhecer a mente de Deus. É um pouco de abuso da parte do astrólogo tentar conhecer a mente de Deus. Precisa de muito estudo, precisa de muita humildade, de muita purificação para que a gente consiga prever com bastante clareza, bastante previsão, para que a astrologia védica ela cumpra o seu papel de ser um instrumento fidedigno que vai te mostrar quem você é, como você é, o que Deus espera de você nessa vida, como que as coisas vão transcorrer para a sua vida. Precisa de muito para que a gente consiga ter um pouquinho só, um percentual mínimo do entendimento do que Deus quer para a sua vida. Às vezes, imagina se a gente tiver uma prática espiritual muito elevada, muito avançada, imagina do que a gente não é capaz de fazer, a gente é capaz de dominar a mente. E segundo o Bhagavad Gita, a mente é o aspecto mais difícil da gente controlar, é mais fácil a gente controlar o vento do que a mente. Vamos entender. E por que eu falo tanto de mente, né? Porque o ascendente é a primeira casa. Então é o que permeia os seus pensamentos, é a sua constituição física, é o teu self, é a sua orientação. E a lua é teu mundo emocional, é a tua natureza, né? Vamos lá, sem muita enrolação. Mas também é bom deixar um like aqui, né? E é bom deixar um comentário, ajuda a gente. E se você é novo por aqui, fica aqui no canal, se inscreve, faz essa coisa toda aí que ajuda a gente, tá? Na sua casa 2, para você que tem um ascendente em Câncer, na sua casa 2, então tem Leão. Leão é o número 5, 5 é originalmente, é naturalmente a casa 5, que nós chamamos de Purva Punya Bhava. Bhava é casa, né? Na astrologia védica. Então, uma Purva Punya Bhava é a casa dos seus bons feitos em vidas anteriores. O que significa isso? Ele vai dar uma conexão com ancestralidade. Muitas pessoas que têm um ascendente em Câncer, não na sua totalidade, vai depender de uma série de outras coisas, mas muitas pessoas têm como fonte de recursos, que é o significado da casa 2, que é a família, fonte de recursos, acúmulo de recursos, é a comunicação falada, é uma arta bhava, é uma casa de serviço, né? Então, muitas profissões também são vistas ali na casa 2. Não, a gente não consegue concluir o entendimento, precisa ver o mapa mesmo, né? Mas, em linhas gerais, essas pessoas, elas podem seguir o caminho profissional da sua ancestralidade. Ela pode seguir um caminho para obtenção de recursos dos seus ancestrais. Ou ela pode ter ainda uma vida, uma encarnação com um bom acúmulo de recursos devido aos seus bons feitos de vidas anteriores. Como eu falei para vocês, Purva Punya Bhava significa os bons feitos de vidas anteriores, e isso está na sua casa 5. Algumas pessoas vão, por exemplo, para a área do direito, porque seguiu o caminho da mãe, seguiu o caminho do pai, ou até o caminho dos avós. Essa é uma coisa. Então, para quem tem um ascendente em Câncer, a sua casa 2, ela pode dizer que você vai seguir ao longo da sua vida alguma coisa que algum ancestral seu fez. Que você vai seguir uma vida profissional de acordo com o que algum ancestral seu fez. E tem uma questão patriarcal muito forte aqui também, né? São pessoas que vão ter
como acúmulo de recursos, como profissão, que vão estar no serviço muito relacionado à figura paterna, ao patriarca da família, né? O quanto você vai acumular de recursos financeiros na sua vida individual, como eu disse para vocês, precisa de uma análise mais profunda, mas geralmente para o ascendente em câncer não é muito bom. É muito bom, geralmente é muito bom. O que a gente precisa observar são os yogas e alguns outros detalhes que vão definir isso, né? São pessoas que vão normalmente seguir alguma linhagem ancestral e sobre a ausência ou presença da figura materna, paterna na vida desse ascendente também vai depender de outros fatores. Em linhas gerais, são pessoas que têm uma encarnação propensa a acumular bons recursos, não é uma pessoa que, de uma forma geral, vai passar muito sufoco, muita necessidade. Mas, de novo, gente, não vou enganar vocês. Precisa de uma série de outras análises. Preciso ver os yogas que estão se formando, Kalsarpadosha, como uma querida seguidora comentou aqui recentemente, Kalsarpadosha é quando todos os planetas estão entre a Lua, entre Rahu e Ketu. Tá todo mundo preso nesse eixo. Isso causa alguns atrasos, né? Eu vou trazer um vídeo explicando sobre Kalsarpadosha. Então, ainda que a pessoa tenha um ascendente em câncer, mas se ela tiver, por exemplo, um Kalsarpadosha, as coisas vão demorar para acontecer na vida dela. Vamos entender um pouquinho mais. Na sua casa 3, você tem Virgem, por isso mesmo a família, sendo tão importante para você, essa questão de linhagem, ela é importante para você. As questões da família são muito importantes para você. Pode ser que você tenha algum problema com um irmão, sobretudo os mais novos, mas vamos colocar de uma forma geral para entendimento, problemas com os irmãos. O que é o 6? O 6 é Virgem. Esse Virgem, ele é naturalmente a casa 6, que vai falar de conflitos, de inimigos, de obstáculos. Por isso, são pessoas que podem ter, dentro do seu seio familiar, dentro da sua linhagem familiar, problemas com alguns membros da família. E esses problemas estão imediatamente relacionados com karmas, ações suas de vidas anteriores. E essa pessoa funciona como um agente do teu karma, ela não é ela o problema. O problema são as decisões que a gente tomou em outros momentos. O que significa karma? Karma significa ação. Então, quais foram as ações que nós decidimos por tomar em outras encarnações e nessa também? Para toda ação existe uma reação e essa reação é o que no Ocidente comumente é chamado de karma. Então, existe aqui uma possibilidade de problemas com os seus irmãos relacionados a vidas passadas. Poderia ter encarnado ali na vida da pessoa, na família da pessoa, um inimigo de vidas passadas, né? As viagens também podem ter obstáculos. Você pode ser uma pessoa extremamente lógica no que diz respeito a vendas, marketing. Nesse sentido, marketing, vendas, ele precisa de uma inspiração, ele precisa que você coloque todo o teu impulso emocional ali para fazer acontecer. Aqui você pode ter um bloqueio na sua criatividade quando diz respeito a vendas, por exemplo. E geralmente o ascendente em câncer, ele é tão emocional que ele tem dificuldade de vender o seu próprio produto, né? Porque uma coisa é ser e outra coisa é ter. Então, geralmente não dá para misturar as duas coisas, né? Para que você tenha bastante força de guerra, de conquista, etc e tal, geralmente você precisa ser um pouco mais frio. E as pessoas com ascendente em câncer são pessoas que se conectam profundamente emocionalmente com tudo. Então, no que diz respeito a marketing, vendas, etc e tal, pode ser que você tenha alguns obstáculos na sua criatividade. Pode ser que você seja mais lógico do que essas profissões peçam. Nesse sentido, não seria muito boa essa área para você, tá? Isso vai depender também de outras coisas. Falando um pouquinho da sua casa 4, você gosta da sua casa bonita, de tudo confortável, artístico, gosta de ter um lar bem decorado, um lugar que você socialize as pessoas, você tem um ideal de casa, um ideal de lar. Isso porque você tem na sua casa 4 Libra, quem rege Libra é Vênus, e Vênus ela é muito boa em hospitalidade. No entanto, ela não é muito amiga da Lua.
A Lua é amiga de todo mundo, né? Mas nesse caso, Vênus não é lá muito amiga da Lua. Por isso, sempre uma questão acaba acontecendo na sua casa, sempre uma questão acaba acontecendo no seu lar. Às vezes você vai socializar as pessoas, cria uma atmosfera sensacional, cria um ambiente sensacional. Quando você vê, deu uma confusão, alguém falou mal, alguém... Isso por conta dessa relação que não é tão positiva entre Vênus e a Lua, né? Sempre acaba tendo algum tipo de desconforto. No que diz respeito a filhos, é possível que você enfrente alguns problemas na sua maternidade ou na paternidade, alguns altos e baixos e até eventos súbitos. Tem aí um karminha se cumprindo, a gente tem Escorpião na sua casa 5, que pode trazer instabilidade. Se não tem instabilidade, teve filho dentro do tempo, teve o filho conforme planejado, não teve problemas de gravidez, aqui existe uma tendência de alguma oscilação na relação com os filhos. Um dos filhos pode apresentar mais problemas do que o normal. A vida da pessoa acaba tendo muitos eventos súbitos, além do normal depois do nascimento do primeiro filho, isso porque tem um karma aqui se cumprindo, né? O 8, esse escorpião que tem na sua casa 5, é naturalmente a casa 8, que significa uma casa de eventos súbitos, de acidentes, de transformação. Então, a partir do nascimento do teu primeiro filho, a sua vida ela vai passar por muitas transformações, né? Justamente você que é tão conectado com o ambiente familiar, com filhos, com família, tal, né? Você tende a ter algumas turbulências na vida doméstica, não à toa você é tão conectado com o lar, com a família, com a atmosfera familiar, você é tão conectado com essa emoção. Tem muita conexão com família mesmo, é ali justamente que alguns problemas vão se apresentar, né? Não é à toa que você nasceu com essa conexão, não é à toa que você sente as coisas desse jeito. Será que em algum outro momento da sua existência você foi negligente com o lar? Não sei, tudo uma questão de estudar melhor o mapa e fazer o que for preciso para melhorar todas essas coisas com os remédios védicos, né? Você sempre vai ter mais sorte para trabalhar na área da saúde do que os demais nativos. Isso depende muito também da posição de Júpiter no seu mapa e depende de uma série de outras coisas. Na carreira você tende a ser determinado no que faz, isso porque você tem Marte ali, você tem Áries, Marte é quem rege Áries, você tem Marte na sua casa 10 e ainda que você seja bom em se comunicar, em cuidar das pessoas, você também é bastante determinado para a sua vida profissional. Se Marte não estiver debilitado, você tem força de ação, né? No entanto, mais importante para você se conectar profundamente com as coisas, né? Se Marte estiver na sua casa 2, por exemplo, certamente você vai se desenvolver num negócio da família. Tem bastante coisa para a gente analisar, né? A sua casa 6, ela tem Sagitário, isso é muito positivo. A gente tem que analisar onde está esse Júpiter para a gente entender para que área você vai. Se esse Júpiter estiver na sua casa 6, tem uma tendência aqui a você ir até para o direito, né? Poderia até ir para o direito, não por conta de Júpiter na casa 6, é por conta de Júpiter em Sagitário na casa 6 e de uma série de outros elementos também. Os seus parceiros de vida, eles tendem a ser mais práticos e realistas do que você, e nesse sentido você pode se frustrar um pouco, né? Porque aqui na sua casa 7, que é a casa de relacionamentos, você vai ter Capricórnio. Quem rege Capricórnio é Saturno. Saturno é um pouco seco nos relacionamentos, né? Não tem aquele calor, aquela emoção. Ele é prático, é vida prática, é a realidade das coisas. E você que tende a fantasiar um pouquinho na emoção, que tende a se emocionar demais, pode encontrar um parceiro que seja completamente oposto a você. Mas isso é bom, porque põe os teus pés no chão. Mas pode ser que você se sinta frustrado, né? Se a Lua estiver na sua casa 1, por exemplo, no seu ascendente, sua mãe é muito importante para você. O seu ambiente doméstico, ele é muito importante, você tem uma forte conexão com sua terra natal, o ambiente doméstico, tudo aquilo que é familiar para você. Você tende a nutrir e encontrar muito equilíbrio mental quando está rodeada de membros da família e você sente paz dentro de casa. Sente conforto, sente equilíbrio. A Lua na casa 2, você
tem um bom direcionamento para seguir a sua vida profissional. A mãe pode ter sido sua figura paterna ou vice-versa. Você pode seguir os passos da sua mãe profissionalmente. Você vai ter bastante equilíbrio quando estiver no controle da sua vida financeira, e a obtenção de recursos te deixa calma e estável. Ter as coisas seguras te deixa calma e estável, centrada, né? Tem gente que não liga muito. Tem gente que quando é desafiado aí que faz, acontece, tal. Para você as coisas precisam estar um pouquinho mais seguras, né? Na casa 3, a lua na casa 3 mostra que você pode ter sido uma figura materna muito presente na vida dos seus irmãos. Sua mente é um pouco conflituosa porque você tenta não ser tão emocional, você sente e não quer sentir, você quer entender o que sente, quer estabelecer relações mais lógicas e menos emocionais. É como se tua mente te levasse para uma direção e o seu coração para uma área completamente diferente. A lua na casa 4, você vai trabalhar dentro de casa, você tende a trabalhar dentro de casa e isso vai fazer muito mais sentido para você. Absolutamente você vai ter uma casa bem organizada e decorada, ainda que seja de uma forma simples. Sua estabilidade emocional é vista dentro de casa que você fica bem, num private setting, né? No ambiente doméstico, né? Vamos imaginar que o lado esquerdo do mapa pega o gráfico, que é o mapa, né? Pega o próprio mapa, divide ele no meio. O lado direito é dia, o lado esquerdo é noite. A lua do lado esquerdo, na casa 4, que é o lado esquerdo, ela fica bem, porque a lua brilha quando, gente? À noite. Então, ela fica bem, ela encontra a paz, ela fica melhor do lado esquerdo do que do lado direito, né? Você gosta de vida social e prefere que seja dentro do seu ambiente. E você tende a ser bastante calmo e estável. Calmo ou estável também serve para os meninos. Lua na casa 5, sua mente, ainda que muito conectada com as questões familiares, pode ser uma mente um pouquinho instável por conta desse escorpião ali na casa 5. Pode ter, de fato, problemas com a maternidade, problemas para ter filhos, problemas com os filhos, e isso te desestabiliza bastante. É como se o seu único foco fosse construir uma família e sempre acontece algo que te impede. Você ainda pode ter problemas de relacionamentos com a sua mãe. Lua na casa 6, uma mente muito dármica, porque aqui a mente está voltada para o Dharma, que é Sagitário, que é naturalmente a casa 9. Uma mente voltada para a existência humana. Pode efetivamente trabalhar no serviço social, na área da saúde, no entanto, pode ter algumas questões aí com a saúde da sua mãe. Ou pode ser que ela sempre acabe se comportando como um inimigo. Ou ainda que ela teve tantas questões de saúde que te trouxeram muitas preocupações ao longo da sua vida. A lua na casa 7, você tem todas essas emoções, no entanto, parece não demonstrar muito. Parece que você também não tem muita sorte em relacionamentos. Você encontra muito senso de centramento quando está conectada com um parceiro, no entanto, sempre vai se sentir um pouco frustrada. Você entra em desequilíbrio muito facilmente quando algo não vai bem no seu relacionamento e procura ser mais realista e até um pouquinho mais materialista do que a maioria dos outros câncer, né? A lua na casa 8, você encontra bastante dificuldade em se estabelecer. Você tem interesse no oculto, mas sua mente sofre algumas ansiedades, sofre altos e baixos, e você tem um pensamento fora da caixinha também. Uma coisa que é apostar na sua intuição. No entanto, o seu mundo emocional ele pode ser um pouco instável, tá? E o pensamento fora da caixinha, aquela pessoa visionária, também está muito conectado com esse aquário que está na sua casa 8. Lua na casa 9, a sua mãe pode ter sido uma figura paterna para você, pode ter sido um guia. A religião e os princípios morais e éticos são muito importantes para você e pode ser, como eu disse, que sua mãe tenha sido um mentor na sua vida, né? Você tem muita sorte com a mãe, né? Lua na casa 10, aqui você fica muito determinada, essa lua em Áries vai dar muito foco e determinação, você tem todos esses elementos de câncer, se conecta muito com a família, mas a sua carreira
exerce uma influência maior sobre você. Você é mais forte do que as demais luas, né? Para batalhar pela vida, é focada demais, e a segurança material é toda convertida para o bem-estar dos seus familiares. A lua na casa 11, segurança material e financeira, vira tem uma grande importância na sua vida. Você pode trabalhar em grandes corporações, pode encontrar segurança em grandes empresas, precisa de segurança material, tem uma capacidade além do normal aqui para realizar os seus desejos, tem uma boa comunicação com grandes grupos, a família é muito importante para você, a família pode ser grande também, assim como a realização dos seus desejos e a sua estabilidade, elas são proeminentes para quem tem essa lua em touro na casa 11. Na casa 12 você fantasia um pouquinho demais. Esquisito isso, né? Fantasia demais. Não existe um pouquinho demais. Fantasia demais. Se comunica muito bem com outros países, pode falar outros idiomas, no entanto, se perde na sua imaginação. Pode ter tido problemas com a mãe, e a mãe pode ter sido ausente na sua vida, pode ter tido até alguma perda da figura materna aqui na sua vida, né? Você pode viver distante, como eu disse, da mãe, ou pode ter ocorrido uma morte, inclusive prematura, da mãe. A lua na casa 12 também, ela vai dar uma boa comunicação com outros países, porque ela está em Gêmeos, ela dá uma boa comunicação em outros idiomas, mas a gente precisa entender onde que está esse Mercúrio, porque se esse Mercúrio estiver junto na casa 12, é uma pessoa que possivelmente demorou para falar. Lembra que a casa 12 ela também vai dar uma ideia de perda, né? A lua aqui, ela fica bem, no entanto, é uma pessoa que se perde demais na fantasia, uma pessoa que se perde demais na sua ilusão, né? Mas tem vários outros aspectos positivos também. É uma pessoa que está conectada, evidentemente, com vida espiritual, com outros planos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei um pouquinho a mais para postar, porque eu tô com a agenda muito cheia e eu preciso de um tempo maior para escrever as minhas ideias sobre um determinado ascendente e postar para vocês, gravar para vocês, postar. Isso demanda um tempo que agora eu não tenho, então por isso que eu tô indo devagar, mas eu vou colocando aqui as coisas para vocês na medida que elas forem acontecendo, tá? Muito obrigada, e você que quer agendar comigo, não se esqueça que é minhaagendavirtual.com.br/astrologia védica, tá bom? Um beijo grande em todo mundo, Haribo!